Se você pensa que o aquarismo é apenas colocar o peixe dentro de um aquário e ficar observando, você está muito mais do que enganado. E para isso, pode deixar que eu te explico. Meu nome é Luiz Fernando, tenho 15 anos e sou aluno do SESI. E nesse blog eu te explicarei tudo sobre o hobby do aquarismo. Como dito anteriormente, o aquarismo é muito mais do que colocar o peixe em um aquário e o deixar lá. É uma atividade que une ciência, cuidado ambiental e apreciação estética. Manter um aquário saudável exige atenção e parâmetros físico-químicos da água, equilíbrio biológico e conhecimento sobre espécies de peixes e plantas. Nesse blog, vamos explorar os principais pontos que um aquarista iniciante ou avançado precisa dominar para ter sucesso no cuidado de um aquário. Parâmetros da água e controle químico. O pH da água. O pH mede a acidez ou alcalinidade da água e influencia diretamente no bem-estar dos peixes. Água ácida, pH abaixo de 7. Comum em habitats amazônicos, favorece espécies como tetras e discos. Água neutra, pH próximo de 7, indicado para a maioria dos peixes comunitários. Água alcalina, pH acima de 7, comum em lagos africanos, ideal para ciclídeos africanos, que necessitam de água dura e alcalina. O erro mais comum é misturar peixes que exigem pH diferente, levando o estresse e até a morte dos animais. O ciclo do nitrogênio. O aquário é um ecossistema fechado e resíduos orgânicos se acumulam rapidamente. O ciclo do nitrogênio é vital para manter a água segura. A amônia, NH3, altamente tóxica, resulta de fezes, restos de ração e matéria orgânica em decomposição. Nitrito, NO2, produzido por bactérias nitrificantes, que consomem a amônia, mas também é tóxico. Nitrato, NO3, estágio final do ciclo, menos tóxico, mas em excesso causa proliferação de algas e prejudica os peixes. O equilíbrio se dá quando bactérias benéficas colonizam o filtro biológico, transformando resíduos de forma contínua. Esse processo inicial leva de 30 a 45 dias e é chamado de ciclagem do aquário. Peixes recomendados para iniciantes. Nem todos os peixes são adequados para quem está começando. O ideal é optar por espécies resistentes, adaptáveis e compatíveis entre si. Molinésias, platis e espadinhas, resistentes e fáceis de cuidar. Tetras, ótimos para aquários comunitários. Coridoras, peixes de fundo que ajudam na limpeza do aquário. E betas, indicados para aquários individuais, devido ao comportamento territorial. Evite começar com espécies delicadas, como acarás discos, quinhos grandes ou ciclídeos africanos. Dificuldades comuns no aquarismo. A superlotação, excesso de peixes, gera uma sobrecarga biológica e aumenta rapidamente a produção de amônia no aquário. Alimentação em excesso. Sobra de ração apodrece e desequilibra o ciclo. Trocas de água inadequadas. Trocas bruscas ou pouco frequentes desestabilizam o sistema. Falta de paciência na ciclagem. Colocar peixes antes da maturação biológica leva a altas taxas de mortalidade. Dicas essenciais para o sucesso no aquarismo. Faça testes de água regularmente. pH, amônia, nitrito e nitrato. Mantenha um filtro eficiente com mídias biológicas. Realize trocas parciais da água semanalmente, entre 10% e 20% da água. Adapte o aquário ao peixe e não o peixe ao aquário. E pesquise antes de comprar novas espécies. A importância do sistema de filtragem. O filtro é o coração do aquário e sem ele a água rapidamente se torna tóxica para os peixes. Um bom sistema de filtragem deve contemplar 3 funções. Filtragem mecânica. Remove partículas sólidas, restos de comida, fezes, sujeiras em suspensão. Filtragem biológica. A mais importante. As mídias porosas abrigam colônias de bactérias nitrificantes, responsáveis por transformar amônia em nitrito e depois nitrato. Sem isso,
o ciclo do nitrogênio entra em colapso. E a filtragem química, que é opcional. Uso de carvão ativado ou resinas para remover odores, medicamentos e substâncias indesejadas. Sem um filtro eficiente, os peixes vivem em constante estresse químico, o que reduz imunidade e expectativa de vida. O problema das pedrinhas coloridas. Muitos iniciantes são atraídos por substratos de pedrinhas artificiais e coloridas, mas esse tipo de material é prejudicial por vários motivos. Tinturas tóxicas. Muitas pedrinhas são pintadas com tintas que soltam pigmentos que contaminam a água. Superfície lisa. Não favorece a fixação de bactérias benéficas, prejudicando a filtragem biológica natural do substrato. Reflexo da luz. Cores fortes podem estressar os peixes, principalmente espécies endêmicas da Amazônia, que vivem em águas escuras. Estética artificial. Além de prejudicar os animais, cria um ambiente irrealista e pouco natural. O ideal é usar substratos inertes, cascalho de rio, basalto, terracota, areia de dunas e areia de filtro de piscina, ou substratos nutritivos próprios para plantas aquáticas. O erro dos aquários pequenos. Aquários muito pequenos, como as famosas beteiras ou aquários de mesa de 5 a 10 litros, são um dos maiores erros no aquarismo. Eis o motivo: o acúmulo rápido de toxinas em pouco volume de água. A amônia e o nitrito atingem níveis letais em questão de horas. Oscilação de parâmetros. Temperatura e pH variam drasticamente em aquários pequenos, causando estresse e doenças. A falta de espaço. Peixes precisam nadar. Espécies como quinguios e espadinhas nunca deveriam ser mantidas em aquários minúsculos. A ausência da filtragem. A maioria dos kits pequenos não comportam filtros eficientes. Do ponto de vista científico, enquanto maior o volume de água, mais estável o sistema. Por isso, aquários a partir de 60 litros já são considerados mais do que adequados para iniciantes. A importância das TPAs, trocas parciais de água. Em vez de lavar o aquário, o correto é fazer TPAs, trocas parciais de água. É simples, retirar uma parte da água, 10 a 20% por semana, e repor com água tratada e na mesma temperatura. Os benefícios são manter a estabilidade biológica. As bactérias continuam no filtro e no substrato, preservando o ciclo do nitrogênio. Diluição de poluentes. Nitratos e fosfatos em excesso são reduzidos gradualmente. Reposição de minerais essenciais. A água nova traz equilíbrio natural para o aquário e menos estresse para os peixes, porque o ambiente não é desmontado e nem sofre variações bruscas. Resumindo, lavar o aquário é reiniciar o sistema à força, algo prejudicial e arriscado. Já as TPAs mantêm o equilíbrio e a saúde do aquário a longo prazo. Por que a escolha dos peixes é essencial no aquarismo? Primeiro, compatibilidade de comportamento. Algumas espécies são territoriais e agressivas, como peixes betas machos e ciclídeos africanos, e não podem ser misturadas com peixes pacíficos. Outras são cardumeiras, tetras, neons, rodostomos, e precisam viver em grupos de pelo menos 6 a 10 indivíduos para se sentirem seguros e poderem nadar tranquilamente pelo aquário. Misturar espécies incompatíveis pode gerar brigas constantes, estresse e até morte dos animais. E no aquário, cada peixe possui sua função no ecossistema do aquário. Alguns peixes têm papéis específicos no equilíbrio do sistema. Coridoras ajudam a limpar o fundo do aquário. Ocitocintos controlam algas. Peixes de meia água, como tetras e rasboras, trazem movimento e equilíbrio visual. Mas escolher bem significa montar um ecossistema funcional, onde cada espécie contribui. Resumidamente, a escolha dos peixes define se o aquário será um ambiente harmônico e saudável ou um caos tóxico e mortal. Um aquário bem planejado imita a natureza, um mal planejado vira um campo de guerra e desequilíbrio químico.
E assim podemos concluir: o aquarismo é um laboratório vivo dentro de casa. Exige disciplina, conhecimento e observação constante. Quem se dedica descobre um hobby que mistura ciência, natureza e arte, criando ambientes equilibrados e fascinantes.